Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Hoje então a gente está com essa ilustre presença do Tito e da Aline, os colecionadores de ossos, e caso você ainda não conheça o canal deles, está linkado aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema que vocês pediram, sobre as grandes extinções. Então, para quem não conhece vocês, eu queria que vocês se apresentassem assim brevemente. Eu sou Tito Aureliano, sou paleontólogo com formação em geologia e pesquiso na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Eu sou a Aline, eu sou bióloga, com mestrado em ecologia e doutorado em geologia, que bagunça, né? Paleontóloga também, e eu trabalho com dinossauros e outros arcossauros mesozoicos. Sou pesquisadora atualmente lá na Federal de São Carlos. Então, se você gosta de paleontologia, você pode seguir lá o nosso canal, o Colecionadores de Ossos, que a gente responde todas as dúvidas de vocês. É bem normal a gente pensar em extinção com os dinossauros sumindo do planeta, os dinossauros não avianos. Mas você já pensou alguma vez sobre os outros animais ou sobre se a gente vai sumir um dia do planeta? Será que esse é um evento comum na história da vida? Bom, a extinção é um processo que acontece o tempo todo, só que de diferentes formas. Nem sempre é igual aconteceu com os dinossauros, um meteoro que explode tudo de uma vez e acaba com todas as espécies. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo. Extinções fazem parte de um processo natural e acontecem o tempo todo. Espécies surgem e se extinguem durante alguns milhares ou milhões de anos no registro. No entanto, em alguns momentos, as taxas de extinção se sobrepõem às taxas de especiação. Esses momentos se destacam na história da vida da Terra e chamamos de as grandes extinções em massa. Pelo menos 5 grandes eventos de extinção aconteceram ao longo da história da vida no planeta. E estudar esses eventos também é uma das tarefas dos paleontólogos. Um dos nossos maiores enigmas é estudar como se deram esses processos de extinção e quais foram as suas causas. E apesar de ser um fato aceito atualmente, as extinções só foram mais discutidas na academia depois das pesquisas de anatomia comparada do Georges Cuvier. Ele descobriu que algumas espécies eram encontradas só em registro fóssil e não tinha nenhum correspondente vivo. Bom, e como a gente diferencia na ciência as extinções em massa, aquelas grandes extinções, das extinções mais normais, que são as extinções de fungo? A gente definiu um limiar de 75% das espécies extintas para ser uma extinção em massa. E todas as extinções que sejam abaixo desse número são definidas como extinção de fundo. E agora essas duas pessoas maravilhosas vão falar para vocês um pouquinho de cada grande extinção que a gente tem aí no registro fóssil. Muito tempo atrás, muito antes dos dinossauros, lá no período Ordoviciano, houve uma grande extinção em massa, por volta de 450 milhões de anos atrás. A vida era basicamente marinha. Pequenos invertebrados, como os trilobitas, os graptólitos, os conodontes, que eram cordados, foram extintos em cerca de 85% de todos os gêneros por causa de uma mudança climática global que entrou em uma pequena era glacial. Os níveis dos mares diminuíram e acabou restringindo os biomas desses seres que foram sendo extintos. Continuando a nossa viagem pelo tempo geológico, desde o mais antigo, da extinção mais antiga até a mais recente, a próxima grande extinção, depois do Ordoviciano, foi a extinção no final do período Devoniano, entre 375 e 360 milhões de anos atrás. A extinção do Devoniano ela é curiosa, porque a gente já tem o início da invasão do ambiente terrestre, porém, os únicos organismos afetados foram as comunidades de ambientes marinhos rasos. Então, cerca de 50% dos gêneros de organismos marinhos formadores de corais e também trilobitas e braquiópodes foram completamente extintos. A gente ainda não conhece as causas dessa extinção devoniana. As propostas já apontadas foram desde a queda de um bólido espacial, de um grande asteroide, como aquela conhecida da extinção dos dinossauros, até erupções vulcânicas, entre outras situações. Uma das propostas mais recentes, na verdade, seria a atividade das plantas e a produção de solo nos ambientes terrestres teriam causado, pela lixiviação dos solos, uma eutrofização nos ambientes aquáticos, nos rios e nos ambientes marinhos rasos, principalmente estuarinos. Então essa é uma das propostas que tentam explicar essa grande extinção do final do Devoniano.
Logo depois da extinção do Permiano, a próxima grande extinção seria a extinção do Permo-Triássico. Ela é mais conhecida como a mãe de todas as extinções. Literalmente, quase acabou com a vida na Terra. Para vocês terem uma ideia, cerca de 75% das espécies terrestres foram extintas e cerca de 95% das espécies marinhas. As causas da extinção permotriásica já apontadas foram desde a queda de grandes asteroides até erupções vulcânicas gigantescas. Atualmente, a proposta mais aceita é que as grandes atividades vulcânicas que aconteceram no norte da Ásia, nos Siberian Traps, tenham causado uma convulsão climática no planeta e uma acidificação nos oceanos. E isso, então, teria afetado principalmente as comunidades marinhas ao longo do final do Permiano. Então, essa extinção ela aconteceu por volta de 252 milhões de anos atrás. E ela separa a era paleozoica da era mesozoica. Os trilobitas, aquele grupo emblemático de pequenos artrópodezinhos, foi extinto completamente no fim da era paleozoica, no período permiano, por causa dessa extinção. No período subsequente, o período triássico, a vida se recuperou muito rápido e os répteis se diversificaram no mar e no continente. No ambiente marinho, répteis como os ictiossauros e plesiosauros começaram a se diversificar e no continente, arcossauromorfos, seres parecidos com crocodilos ou alguma coisa assim, se diversificaram com diferentes formas. E os dinossauros tinham pouca vez nessa competição ecológica. Só que no final do período Triássico, uma mudança climática causada por vulcanismo, onde hoje está o norte do Canadá, e a ruptura do supercontinente de Gondwana alterou toda a biota marinha do Triássico. Os conodontes finalmente vão ser extintos aí, assim como também diversos grupos de moluscos amonoides, restringindo apenas uma família. Nos continentes, os arcossauromorfos serão todos extintos, com exceção dos mais próximos dos crocodilos. Com a extinção desses arcossauromorfa, desses animais bizarros, que eram como se fossem crocodilos que queriam ser dinossauros, com a saída desses animais no continente, e também antepassados nossos, sinápsidos, os dinossauros puderam ascender, assim como outros arcossauros, como os pterossauros. Os primeiros pterossauros, os primeiros dinossauros surgiram há 201 milhões de anos, como os terópodes, que é a linhagem que vai dar origem ao Velociraptor e o Tiranossauro, surgiu justamente no final do Triássico. Assim como os prosaurópodes, que eram a linhagem que daria origem àqueles dinossauros pescoçudos, herbívoros, também surge nesse momento. E recentemente descoberto a origem dos dinossauros, que estaria naquele grupo do Triceratops, com chifres e tal, surgiram aí. Então, essa grande extinção possibilitou a diversificação dos dinossauros, dos pterossauros e dos crocodilos, como nós conhecemos. A última grande extinção das Big Five foi a do Cretáceo-Paleógeno. A extinção do Cretáceo-Paleógeno é a mais famosa de todas, que é a extinção que deu fim à era dos grandes dinossauros não avianos. Então, a extinção do Cretáceo-Paleógeno, eu não preciso nem dizer, que todo mundo associa ela à queda de um grande asteroide. Porém, não foi bem assim a história. Na verdade, os ecossistemas terrestres eles já estavam passando por dificuldades, por assim dizer, e o asteroide foi só um golpe final. Isso leva a gente a pensar em uma questão interessante. Então, quando você está pesquisando sobre as possíveis causas de grandes extinções, quando você descobre diferentes influências nessas extinções, nem sempre uma causa exclui a outra. Então você pode ter várias causas influenciando no mesmo processo, como é o caso da extinção do Cretáceo-Paleógeno. A extinção do Cretáceo-Paleógeno, então, pôs fim a não só o reinado dos dinossauros não avianos, mas também dos grandes répteis marinhos, dos pterossauros, tendo influenciado severamente linhagens de mamíferos que se desenvolveram ao longo do Mesozoico, então várias linhagens de mamíferos também foram extintas, e de aves. No ambiente marinho, ela acabou também com o reinado dos amonoides, que são um tipo de cefalópode com concha, e hoje a gente só tem vivo uma espécie, que é o famoso Nautilus. Então, com o fim da era dos dinossauros, começa então a era Cenozoica. Ao longo da era Cenozoica, você também tem extinções de grande porte, mas menos expressivas. A mais conhecida delas é a do Pleistoceno. Então, o final do Pleistoceno teria se dado há 11 mil anos atrás. E nesse intervalo, então, extinguem-se grandes espécies de mamíferos, que são os mastodontes, mamutes, tigres-dente de sabre e preguiças gigantes. Lembrando para vocês que, como os dinossauros continuaram ao longo da era Cenozoica,
No final do Pleistoceno, grandes grupos de dinossauros avianos também foram extintos com esse processo conhecido como eventos de glaciação do final do Pleistoceno. Uma extinção que deve ser lembrada também, porém cujo registro fóssil não é tão significativo quanto o das outras, simplesmente porque ele é difícil de ser visualizado, foi a extinção que ocorreu durante o Proterozoico, durante o chamado Grande Evento de Oxigenação. As cianobactérias estavam ascendendo nesse intervalo de tempo, por volta de 2,5 bilhões de anos atrás, produzindo grandes quantidades de oxigênio na atmosfera. E isso mudou, basicamente, a química da atmosfera, causando a extinção de outros grupos de bactérias e arqueobactérias, enfim, que utilizavam outras formas metabólicas para sobreviver. Então, as cianobactérias foram responsáveis pela grande extinção do evento de grande oxigenação do planeta, durante o Proterozoico. E é bom a gente lembrar que todas essas grandes extinções não são eventos pontuais na escala de tempo. O tempo geológico é muito mais extenso do que o tempo que a gente está adaptado em pensar na nossa vida. Enquanto a gente vive só 80, 90 anos, essas grandes extinções duram milhões de anos. Não é incrível? Vai ficar... E vocês acham que dentro de todas essas grandes extinções existe alguma seletividade? Olha, pelo que a gente conhece, pelos estudos já feitos para algumas dessas grandes extinções, é que em algumas delas você observa algum tipo de seletividade. O exemplo mais clássico é aquele da extinção do Cretáceo-Paleógeno, em que você teve a extinção basicamente dos grandes dinossauros. Então, uma estimativa feita com quais as espécies de dinossauros antes e depois dessa transição, estima que, basicamente, todos os organismos, todos os dinossauros com mais de 15 quilos teriam sido extintos. E esse padrão foi observado também em outros grupos de organismos. É lógico, alguns organismos com menos de 15 quilos também foram afetados, entre eles lagartos, várias aves e assim por diante. Mas, basicamente, os mais afetados foram os de grande porte. Esse tipo de seletividade pode estar associado ao quão especialista esses organismos são na exploração dos seus nichos. Então, quanto mais especializado em algum tipo de dieta, por assim dizer, ou em algum tipo de ambiente, esses organismos vão ser muito mais afetados do que outros mais generalistas. Como vocês puderam observar também nessa nossa viagem no tempo pelas grandes extinções, algumas extinções afetaram mais ou menos determinados grupos de organismos. Então, mais ou menos grupos de organismos terrestres, algumas afetaram mais comunidades marinhas. Então, esse é um grande ponto de estudo para os paleontólogos. Entender como foi a seletividade de extinção entre os organismos em cada um desses grandes eventos. Mas então, Aline, como que os paleontólogos fazem para deduzir assim certinho por que as extinções foram seletivas ou não? Ou não. Na verdade, isso é um trabalho bastante minucioso e cansativo. Então, existe uma amostragem exaustiva de todos os grupos, gêneros, famílias, espécies de organismos. Então, são avaliados aspectos da sua dieta, da sua morfologia, aspectos, enfim, em relação à sua biometria. E, estatisticamente, então, é comparado se há seletividade em algum desses aspectos ecológicos. Então, se teve seletividade quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto à adaptação ecológica, se ele era um organismo mais generalista ou não, enfim. Com essa estatística desse montante de dados é que você vai poder apontar se tem ou não seletividade num grande evento de extinção. Entendi. Mas então, Tito, depois dessa explicação da Aline de como vocês fazem para investigar um pouco da seletividade e tal, o quão bem compreendidos são todas as extinções? Olha, na realidade, determinar as causas de uma grande extinção é muito complicado e é um assunto muito recente na história da ciência, que você tem começado a estudar. Geralmente, as grandes extinções elas não têm apenas uma única causa, ao contrário do que o público geral imagina, como os dinossauros foram extintos por causa de um meteoro que caiu na Terra, não sei o que. Não. Mas dos anos 80 para cá, se tem estudado muito mais, investido muito mais, como, por exemplo, o pai e filho Alvarez, nos anos 80, só que eles estudaram aquela camada de irídio anômala em vários lugares do mundo, e posteriormente encontraram
uma cratera de um corpo celeste que teria se colidido com a Terra, onde hoje está o sul do México. Isso levantou a hipótese de que isso teria contribuído bastante para a extinção do Cretáceo Paleógeno. Mas, como a Aline mencionou anteriormente, você tem derrames de lavas na Índia, você tem aqui no Nordeste brasileiro, você tem anomalias vulcânicas também, derrubando mercúrio no mar e esse tipo de coisa. Um conjunto de hipóteses poderia ter contribuído, e não apenas uma ou duas isoladas. A gente tem cada vez mais feito descobertas que vão contribuindo para a gente entender melhor esse mosaico. Resumindo, uma hipótese ela não exclui a outra. É muito importante considerar também, em termos geológicos, a evolução do planeta Terra e como a geologia continuamente modificou a estrutura dos continentes, dos oceanos, o clima da Terra influenciado indiretamente, e como a vida foi sendo selecionada para se adaptar a essas situações, gerando também as grandes extinções, como a Aline tinha mencionado anteriormente. Muitas vezes, essas adaptações elas estão refletindo as mudanças ambientais que estão ocorrendo naquele período, naquele momento da história da Terra. Mas, às vezes, a própria vida pode gerar uma cilada para si mesma. Como foi o exemplo das cianobactérias, então, no grande evento de oxigenação, que produziram o primeiro grande evento de poluição do planeta. Então, a gente não imagina o oxigênio como poluição, mas o oxigênio foi extremamente tóxico para outros organismos que, então, se extinguiram naquele período. Então, para você pensar, é tudo uma questão de referencial. Sim, o oxigênio foi extremamente tóxico e ainda é extremamente tóxico. As pessoas não associam, mas acima de uma tal taxa, o oxigênio é tóxico para a gente. Exatamente. E isso a gente está falando do período pré-cambriano, de bilhões de anos atrás, antes da vida complexa. Cara, e você sabia que a gente está aqui falando de extinção, mas tem uma curiosidade muito legal. Tem um bicho que ele era considerado extinto, mas depois a gente encontrou ele vivo ainda. Sério? Sério. É um caso que aconteceu por volta dos anos 60 e 70, quando encontraram um peixe chamado selacanto, a espécie Alatimeria, na verdade, é um peixe selacantídeo, que acreditava-se que ele estava extinto há mais de 60 milhões de anos. Do tempo dos dinossauros. Exatamente. Quando encontraram esse bicho, foi como literalmente descobrir um fóssil vivo. Por isso que esse termo acabou pegando por aí, mas é considerado pelos paleontólogos inadequado, porque, na verdade, não significa que é a mesma espécie que existia há 60 milhões de anos e continua vivo, mas é todo um grupo de organismos, é uma outra espécie dentro desse grupo de organismos, que está viva até hoje. Então fica aí a curiosidade, porque às vezes a extinção acontece ao contrário. É como se fosse você andando no meio da mata e encontrasse um dinossauro não aviano andando. Esse é um sonho, Esse é o meu imagina. sonho. E atualmente, uma galera tá falando que a gente vive a 6ª extinção. Será que todo mundo vai ser extinto? Será que a gente vai desaparecer? Confira no nosso próximo vídeo sobre o assunto. Então é isso aí, galera. A gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações e conferir nosso último vídeo que vai aparecer aí no izinho. Obrigado, na verdade, a vocês por terem convidado a gente para estar aqui e que essa parceria renda vídeos para ambos os canais. Galera, então, quem quer saber mais sobre paleontologia, geologia e a evolução da vida na Terra, curte aqui o nosso canal, Colecionadores de Ossos, está aqui o linkzinho. E também quem gosta de ler livros de ficção científica e tal, e gosta de dinossauro e desse assunto que a gente conversou no vídeo, vocês podem também dar uma olhada no meu livro Realidade Oculta. E a gente vai deixar o link aqui na descrição também para quem quiser. É um desconto exclusivo para quem Pessoal, é do canal de vocês. Super ciência. Então é isso aí, aproveitem, ó. Pode abrir o link.